Graça e paz, igreja. É tão emocionante participar do batismo, onde pessoas declaram publicamente, confessam publicamente a sua fé em Jesus. Depois de 2 anos, 2020, 2021, onde muitos se afastaram do Senhor por causa da pandemia, tantos outros se aproximaram do Senhor por causa da pandemia. Então, participar desse tempo é muito gratificante. Glória a Deus. Gostaria de orar nesse momento. Você pode colocar a sua mente no Senhor. Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, eu coloco a nossa vida agora, eu apresento ao Senhor as nossas vidas. Deus, eu peço que o Senhor acalme os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Deus, que o Senhor esteja, Senhor, agora falando ao nosso coração, ministrando através dessa palavra. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar. Ensina-nos, ó Pai. Ministra o nosso coração. Espírito Santo, haja em liberdade aqui nessa igreja. Esse culto te pertence, Senhor. Então, aonde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Então, eu creio que o Senhor está presente nessa noite. Esse culto é seu. Faz dele o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Acho que está um pouco alto. Nessa noite eu quero trazer a palavra para vocês, que o tema é o propósito esquecido. Então eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus capítulo 28. Eu quero dizer que eu estou nervosa, emocionada, porque nós temos a nossa igreja do Morro de Santana em comunhão, em unidade. E eu quero dizer que nós, como igreja, esse som, o que está acontecendo? Nós estamos muito felizes com a presença de vocês estarem aqui com a gente. Então, sinta-se acolhidos, abraçados. Obrigada, Cecília, por topar em cima da hora, loucamente, de se juntar a nós, porque nós cremos que Deus tem nos levantado para vivermos como unidade. Somos uma só Getsemane. E eu tenho certeza que dessa unidade vai gerar um fruto maravilhoso. Então, em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, quem não trouxe a sua Bíblia vai poder acompanhar no telão. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Antes da gente falar sobre o propósito esquecido, eu gostaria que a gente esclarecesse, que a gente entendesse algo muito importante. E para a gente entender essa frase que eu vou falar, eu gostaria de ler alguns textos. Então, abre em Romanos 10, 9. O que eu quero dizer é que todos que são salvos. Quem é salvo aqui? Levanta a mão. Então você é filho de Deus. Você é salvo, você é filho de Deus. E como filhos de Deus, somos todos discípulos de Cristo. E portanto, nós somos uma testemunha às nações. Então, se você acompanhar comigo em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
precisa virar cambalhota, você não precisa fazer nada mirabolante, você não precisa fazer nada a não ser o que está escrito aqui. Confessar com a sua boca, crer com seu coração que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos e nós seremos salvos. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Em João 8,31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Quem já recebeu o Espírito Santo? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Não é possível, meus irmãos, você ser um e não ser o outro. Você é salvo, então você é filho de Deus, você é um discípulo de Jesus e você é uma testemunha às nações. Não tem como você ser salvo e você não ser as outras coisas. Não tem como você ser as outras coisas e você não ser salvo. É uma coisa só. Então, antes da gente pensar em propósito, porque eu sinto que nós vivemos uma geração que ela busca o seu propósito. Uma das maiores crises que vivemos em alguma fase da nossa vida é: por que eu estou aqui? Qual o meu propósito nessa vida? Não é? Eu acho que todos aqui já passaram por isso. Todos aqui já devem ter perguntado: Deus, qual é o meu propósito? Mas antes da gente falar sobre propósito, eu gostaria que a gente entendesse uma coisa fundamental que se chama identidade. Porque para você saber qual é o seu propósito, você precisa ter claro e ter a convicção dentro de você de quem você é. A sua identidade não é o que você quer que seja. A sua identidade não é o que os outros dizem que é. A sua identidade está no que Deus diz que você é. Deus diz que você é filho dele. Deus diz que você é amado dele. Deus diz que você é discípulo dele. Deus diz que você é testemunha dele. E estamos vivendo numa geração, num tempo, numa sociedade em que quer nos enganar, irmãos. Pensa comigo. Alguém aqui decidiu qual hospital você ia nascer? Dentro da barriga da sua mãe, você falou: mãe, eu não quero nascer em tal hospital, eu quero nascer. Alguém aqui escolheu o pai e a mãe? Alguém aqui escolheu o próprio nome? Alguém aqui escolheu a criação que ia receber? O país, você escolheu o país que você ia nascer? Alguém aqui escolheu? Existe uma falha hoje, onde querem fazer você achar que você tem poder de escolha. Você não tem. A não ser que você diga para mim que você escolheu todas essas perguntas aqui que eu falei, porque eu não escolhi. Eu não escolhi o ano que eu ia nascer, eu não escolhi a data, eu não escolhi o hospital, eu não escolhi quem ia ser minha mãe, quem ia ser meu pai, eu não escolhi meu nome. A história do meu nome é engraçadíssima,
que a minha tia me salvou, irmãos. Irmãos, a minha mãe ia me chamar de Isabã. E a minha tia foi e falou: ah, Jane, coloca Isadora. Aí eu, salva pelo gongo, salva pela minha tia, imagina. Agora, tem pessoas como, alguém aqui conhece a Sara Shiva? Ela escolheu o nome dela, Sara, porque a mãe dela colocou um nome tão assim, que não dava para ler, que não dava para falar, ninguém sabe pronunciar o nome. Que aí o juiz autorizou ela ir lá e mudar o nome dela. E assim acho que as outras irmãs também passaram pela mesma coisa, porque a mãe estava, sei lá, meio drogada na hora que escolheu o nome, um negócio assim. Mas, fora isso, quem escolheu foi Deus. Deus escolheu onde você ia nascer, Deus escolheu o seu pai, a sua mãe, Deus escolheu como ia ser o seu cabelo, o seu olho, a sua personalidade, o seu temperamento. Eu já vivi isso, irmãos. Uma crise. Deus, por que você me fez ser com esse temperamento, com essa personalidade? Por que eu sou assim? As pessoas não gostam de mim. Então por que o Senhor me fez ser assim? Mas o Senhor fez a gente ter a personalidade que a gente tem, o temperamento que a gente tem, para um propósito. Deus escolheu tudo isso por você e para você. Tudo o que você viveu até hoje, tudo o que você viveu e tudo o que você ainda vai viver é para você chegar ao seu propósito. Eu não sei quais as dores você passou na sua infância. Eu não sei quais as dores você passou na sua adolescência, ou quais as dores você ainda passa hoje na sua vida adulta, mas eu quero dizer para você que tudo isso está construindo em você o que Deus tem em você. Não é à toa, você não passou por tudo o que você passou sem um motivo, sem uma razão, sem um porquê. Deus está preparando você para o cumprimento do seu propósito. Oh, Deus. O mundo vai dizer que a sua identidade está no que você quer, no que você sente e no que você deseja. Porém, irmãos, a nossa vontade, ela é fraca, o nosso sentimento é enganoso e os nossos desejos são inconstantes. A sua identidade não está baseada em fraqueza, em inconstância, nem em engano. A sua identidade está baseada no que Deus diz que você é. A convicção da sua identidade é a chave para você viver o propósito de Deus. Você precisa entender isso, irmãos. Quem quer viver o propósito de Deus na sua vida? Levanta a mão. Então você tem que sair daqui nessa noite convicto de quem você é. No ano de 2021, nós trabalhamos o ano do discípulo. E falamos sobre o ano do discípulo, é o ano do discípulo, 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 discípulo. Discípulo é discípulo de Cristo, nós falamos. Você não vai ser meu discípulo, você não vai ser discípulo do apóstolo, você vai ser discípulo de Cristo, porque ser discípulo é ser igual, é você imitar aquela pessoa. Então o nosso modelo a ser imitado é o próprio Cristo. Vou pegar aqui um copo d'água.
Então, durante todo o ano, nós falamos sobre discípulo. Como eu falei, todo discípulo, ele é filho. E existe um outro engano que também querem fazer a gente entrar pelo caminho do engano. Tem gente que diz assim, ou você é filho, ou você é servo. Eu quero dizer que todo filho é servo por amor. Você precisa compreender que como filho, você é um servo do seu pai, da sua mãe. Meus pais, o que eles me pedem que eu não faço? Filha, pega um copo de água. Filha, você pode servir isso aqui? Isso é serviço, é ser servo. Eu servir o meu pai e a minha mãe não tira de mim a identidade que eu sou filha. Então você é filho, mas você também é servo. Você é salvo, amém? Todos somos salvos. Mas nós não podemos esquecer que nós temos uma dívida com Jesus, uma dívida por amor. Porque Jesus pagou a dívida de morte. Mas hoje nós devemos ao nosso Salvador. E Jesus, Ele nos pede amor. Ele nos exige amor, que a gente ame a Ele sobre todas as coisas e que a gente ame o nosso próximo, assim como Ele ama. A nossa posição de testemunha, você sabe qual é o papel da testemunha? O papel da testemunha é quando você vê, você presencia alguma coisa, um assalto, um assassinato, alguma coisa, e você vai diante do juiz e diante de algumas pessoas dizer, eu vi essa pessoa matar aquela pessoa. Então você não vai dizer a sua opinião, você não vai dizer se você concorda ou se você discorda do julgamento do juiz. Vocês estão entendendo? Testemunha é para você dizer o que você viu, o que você ouviu, o que você vivenciou. Então em Mateus, eu vou pedir para eles deixarem Mateus 28, 18, para deixar no telão. Porque em Mateus, o primeiro texto que eu li, Jesus fala, olha, eu estou chamando vocês. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Então Jesus aqui, Ele está dando um comando, uma voz de comando. Jesus não está perguntando para os discípulos se eles concordam, se eles discordam. Não, vão, é um comando. E esse comando não é só para os 12. Esse comando aqui é para mim. Esse comando aqui é para você. Todo salvo é discípulo. Todo discípulo é filho. E todos nós aqui que nascemos de novo, fomos chamados por Jesus para ir. Então ser discípulo está ligado à nossa identidade, está ligado a sermos filhos de Deus. Ser discípulo está ligado a testemunhar do que eu vivi na minha intimidade com o Senhor. Ser discípulo é você testemunhar às nações o que Jesus fez na sua vida, porque cada um de nós aqui tem uma experiência com o Senhor, amém? Se por acaso você não tem, hoje à noite você vai ter uma experiência com o Senhor, para que você amanhã chegue aonde você estiver e você possa testemunhar o que Deus fez dentro de você. O mundo anseia por ver Cristo em nós.
Cristo, Ele quer ver Cristo em você, Ele quer ver Cristo em mim, na nossa vida. E quando nós somos discípulos, e quando nós oramos, e quando nós buscamos, e quando nós nos reunimos aqui, você vai ver como você vai sair desse culto. Você vai sair com um sentimento diferente de como você entrou. E o ano de 2022 está vindo com porção dobrada. Então agora eu quero falar com você sobre o tema dessa mensagem: o propósito esquecido. E só para firmar, vai comigo em Marcos 16, versículo 15. Jesus diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Em Lucas 24, 48. Diz assim: vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Essa promessa que ele está falando aqui é o Espírito Santo. Toda pessoa que aceita Jesus no coração, ela recebe o Espírito Santo. Então, se você já aceitou Jesus, você é morada do Espírito Santo. Você recebeu a promessa de Deus. Você é testemunha dessa mensagem, dessa promessa, daquilo que Jesus prometeu, que Deus iria enviar o Consolador. Eu não sei se você já teve essa experiência. Hoje eu tive mesmo, em casa. Eu tenho andado muito ansiosa, muito inquieta dentro de mim. E hoje eu comecei a chorar em casa. Comecei a chorar e eu orei. E depois que eu orei ao Senhor, eu chorei mais. Mas eu chorei na presença do Senhor. Eu senti o meu coração se acalmar. Eu senti aquela ansiedade se aquietar dentro de mim. Então, se você também passa por fases de ansiedade, de depressão, de choro, de angústia, se às vezes tem dia que você mais quer sumir, chore na presença do Senhor, e Ele vai ser o que Jesus disse que Ele ia ser: o Consolador, aquele que vai consolar a sua alma, porque o Espírito Santo faz algo dentro de nós que ninguém poderia fazer. Vamos entender agora a diferença de chamado, missão e propósito. A gente costuma dizer que chamado, missão e propósito são a mesma coisa, mas não são. Elas têm pequenas diferenças que fazem toda a diferença, porque são nas pequenas coisas. E meu esposo, ele costuma brincar comigo que não tem uma pregação que eu não pesquise o significado do dicionário da palavra. Eu sempre tenho isso, porque eu tenho para mim que a gente precisa entender a palavra para receber aquilo que a gente está lendo na Bíblia. Então, por exemplo, chamado. Segundo o dicionário online, chamado significa que se chamou, que foi convocado, que foi convidado, escolhido, que recebeu uma designação. Então aqui eu já quero dizer para você uma coisa: você foi chamado por Deus. Não há nenhum filho de Deus sequer que não tenha sido chamado por Deus. Você foi chamado. Missão. O que significa missão?
significa tarefa que deve ser feita por alguém amando de outra pessoa. O que Jesus fez em Mateus 28, 18, que a gente leu, o que ele fez? Ele nos deu uma missão. Vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os, ensine-os. Vão e façam. Isso é uma missão. Jesus deu a você uma missão. E aí entra, o que significa propósito? Propósito, a gente está sempre falando, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Meu Deus, qual é o meu propósito? Enquanto, na verdade, a gente tinha que olhar para a gente. Por que, Isadora? Porque propósito significa, a palavra propósito, ela significa o que se quer fazer, realizar, plano, alvo, uma grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. O que se quer alcançar? Deus está te dizendo hoje que Ele já te chamou. Deus está te dizendo hoje que Ele já deu a missão da sua vida. E Deus está te esclarecendo hoje que o propósito, ele já está dentro de você. Você precisa olhar para dentro de você. Quais são os dons que você tem? Quais são os talentos que você tem? Quais são as habilidades que você tem? Porque Deus já te deu. Então, chega de crise. Qual o meu propósito de vida? Você já tem o seu chamado, você já tem a sua missão. Agora você tem que olhar e falar, quais são as minhas habilidades? Vou dar um exemplo para você. Meu esposo e minha mãe falam muito comigo que eu sou muito blogueira, que eu tenho um talento natural para ficar fazendo story, né? Que eu rapidinho, as irmãs às vezes falam, pastora, então divulga que vai ter ação social lá no Extra. Às vezes eu estou do trabalho, aí eu vou até o terraço lá do trabalho, vejo que não tem ninguém olhando, né? Porque eu fico com vergonha, né? Aí boto o vídeo assim, começo a falar com o celular. E em 1 minuto o vídeo já está no Getsemane online e já foi. Só que eu não sabia que eu tinha essa habilidade. Eu não enxerguei isso como uma habilidade. Então eu passei, foi acho que esse ano, no final do ano passado, não lembro. Falei, Senhor, as minhas redes sociais são suas. Não são minhas, são suas. Então as minhas redes sociais eu divulgo o culto, eu falo de Jesus. Às vezes eu sumo de lá porque eu não sou blogueira. Eles falam que eu tenho esse talento, mas eu não sou blogueira. Mas falaram aqui que eu só tenho 10 minutos. Mas eu precisei olhar para mim e ver as minhas habilidades. E consagrar essas habilidades para o Senhor, para que eu pudesse cumprir com a missão e com o chamado que Deus nos deu. Porque nós temos todos o mesmo chamado, a mesma missão. Ide e fazei discípulos. Ide e batizei. Ide e ensinai. Ensine tudo que eu tenho ordenado a vocês. O que é que Ele tem ordenado a gente? Está na Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. E hoje a Bíblia está na palma da sua mão através do seu celular. E às vezes você tem de tudo no seu celular, mas você não tem a Bíblia. Baixe uma Bíblia. Eu uso a Bíblia YouVersion. Ela é muito boa, mas tem um tal de chamado agora Glorify, que eu me rendi a esse negócio, que é muito legalzinho, tem estudo, vídeo, áudio, dá para você ouvir indo para o trabalho, dá para você ouvir tomando banho. Gente, não tem desculpa. Vou usar a frase que eu esqueci, qual foi o escritor que falou, que o Facebook, o Twitter, o YouTube, o Instagram, ele veio para provar para mim e para você que a falta de oração, a falta de leitura da palavra nunca foi falta de tempo. Não tenho tempo para ler, não tenho tempo para orar.
mas se você pegar, eu não sei aonde, mas no Instagram tem, te mostra quantas horas do dia você gastou no seu Instagram. E assim as outras redes sociais também. Então eu quero dizer para você que o seu propósito está dentro de você. E você precisa identificar quais são as suas habilidades. Isso é muito importante. Porque você já tem o seu chamado, sim. Você já tem a sua missão, sim. Mas você só precisa descobrir. Vou dar o exemplo da minha irmã. Minha irmã, ela tem algo no coração dela muito forte para evangelismo. Então, uma vez, ela falou para mim: ai, vontade de pedir um lanche só para eu poder evangelizar o entregador. E ela faz isso, ela pede um lanche, e aí quando o entregador chega, ela vai e pergunta: você conhece Jesus e tal? Esses dias, na Calunga do shopping, a gente estava lá andando, fazendo nada, entramos na Calunga, ela viu um rapaz, aí ela começou a falar de Deus pro rapaz. E aí o rapaz ficou todo arrepiado, porque ele falou que naquele momento ele tinha orado a Deus, pedindo a confirmação de Deus e tal. Mas você pergunta para ela se ela gosta de gravar vídeo. Gosta não? Pergunta para ela, não gosta. Porque tem quem gosta e tem quem não gosta. Pergunta para mim se eu gosto, né? Se eu tenho essa, porque acho que não é gostar a palavra, mas se eu tenho essa facilidade, essa criatividade. Cara, eu vou pedir um lanche para pregar para Jesus, para o entregador. Gente, eu não tenho, só ela. Então, cada um de nós tem habilidades. E você precisa descobrir a sua habilidade. O propósito esquecido, porque o tema da minha mensagem é o propósito esquecido. O propósito esquecido é aquele que Deus colocou dentro de você e você guardou. O propósito esquecido é aquele que Deus colocou dentro de você e você se esqueceu dele e você não se lembra dele. A missão que Deus te deu, sendo aplicada de acordo com suas habilidades. Poder se colocar de pé, o louvor já pode subir. Então eu quero dizer para você que o ano do discípulo está acabando. Mas eu quero dizer para você que o ano da porção dobrada está começando, mas só recebe porção dobrada quem é discípulo. Porque Eliseu só recebeu a porção dobrada de Elias porque ele era discípulo. Então, um ano é linkado ao outro. Uma ação linka outra ação. Esse culto só está começando. Deus só está começando a ministrar no seu coração. Você pode estar pensando que você está aqui porque alguém chamou você. Não, você está aqui porque Deus escolheu esse tempo, esse dia, para dizer para você: eu estou chamando você, eu tenho uma missão para você. E é hora, e chegou a hora de você se despertar para aquilo que eu tenho chamado você. A palavra de Deus diz que Jesus disse, eu não lembro agora o versículo, o texto, que aquele que não aborrecer pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Outro texto diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de se distrair. Para de viver em crise. Deus está chamando você para viver o seu propósito. Deus já te deu a sua identidade. Deus já te chamou, Deus já te deu a missão. Agora você precisa despertar para cumprir, para fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte.
e que a partir de hoje a gente não coloque nada na frente de Deus. E eu estou falando muito sério, irmãos. Eu sei que durante muito tempo, muitas décadas, a gente colocava a igreja à frente da nossa família. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração em que está colocando a família na frente de Deus. E Jesus diz: quem não aborrecer pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Você precisa priorizar. E você precisa saber que quando você vai fazer a obra de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Deus vai cuidar. Você tem um apóstolo e uma pastora. É só você olhar para eles e vocês vão ver exemplos de pessoas que colocaram Deus à frente de tudo. E eles são bem-sucedidos na sua família, na sua casa, na sua vida. Porque eles colocaram Deus na frente de tudo. E quando Deus vai na frente, me lembrei até aquela música, né? Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Eu sou metida cantora, irmãos. Quem é aqui do culto já aprende aqui, sabe? Sou metida cantora. Porque Deus tem que ir na nossa frente. Porque é Ele que vai nos direcionando a vida de Deus.